Ah, tá bem na frente. Então, eu quero agradecer a presença de todas vocês aqui nessa tarde. Acho que a nossa presidente Luciana, assim como a nossa bancada, a nossa senadora, as nossas deputadas e deputados que se encontram aqui hoje, organizaram essa coletiva num espaço bem especial, né? O Congresso é um espaço importante na luta pela democracia, na luta de resistência ao desmonte do Estado, à retirada de direitos, e eu estou à disposição de vocês para falar sobre essa candidatura. Me deixa muito alegre, né? É muito bom ver um partido quase centenário escolher uma jovem mulher para representá-lo. Pela segunda vez na história nós temos candidato, e eu sei que milhares de mulheres brasileiras e milhares de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros podem se sentir representados numa candidatura que debata saídas para a crise, né? Quando nós falamos, e a nossa presidente falou isso agora, quando nós falamos numa candidatura de mudança, é porque nós acreditamos que as eleições de 2018, quando a gente começa a ficar mais velho, a gente vai errando década, né? Não é mais de ano em ano. Mas que as eleições de 2018 são um momento de debate de saídas para o país, né? E é para isso que nós organizamos essa candidatura. Eu estou à disposição de todas vocês. Agora, deputada, é uma ruptura com o PT, definitivo? Não haverá possibilidade de união com o PT no primeiro turno, pelo menos? Uma das ideias centrais que o PCdoB defende, por essa razão nós apresentamos a pré-candidatura, é a defesa de uma frente ampla e popular, né? E, portanto, não trata-se de ruptura com o PT, com quem nós temos uma relação fraterna. Trata-se de uma candidatura para apresentar as nossas propostas para o Brasil e para o povo brasileiro. Significa que a senhora está convidando o PT para fazer parte da Significa que nós estamos convidando a todos os brasileiros, patriotas, que defendem um projeto de nação, mulheres e homens comprometidos com o desenvolvimento nacional, com a unidade da nação em torno da retomada da indústria, em torno dos direitos sociais e individuais, que nós estamos conclamando esses setores da sociedade para fazerem um debate para construir essas saídas. Candidato ao adversário, quem é o adversário da senhora nessa disputa? As múltiplas crises que o Brasil vive, né? Acho que é uma eleição que os partidos precisam pensar em alternativas para enfrentar a crise. Será um contraponto ao Bolsonaro? Será um contraponto ao Bolsonaro? Acho que o contraponto ao Bolsonaro é o bom senso do povo brasileiro. O PCdoB decidir lançar nesse momento uma candidatura própria é para se desvencilhar, se distanciar da imagem desgastada do PT? A nossa candidatura tem a ver com os problemas do Brasil e não com um debate entre os partidos, né? Nós achamos que temos ideias e propostas para enfrentarmos as crises que o Brasil vive. É por isso que nós lançamos a pré-candidatura, por essa razão. Na avaliação da senhora, até que Quem está no Tutiveto? Na avaliação da senhora, até que ponto a sua candidatura pode enfraquecer um eventual pleito do ex-presidente Lula em 2020? É impossível que uma candidatura comprometida com o desenvolvimento do país enfraqueça qualquer projeto que pense, né, o desenvolvimento nacional. Portanto, a nossa bandeira, a bandeira central da construção do nosso projeto de desenvolvimento de nação é a frente ampla. Portanto, não trata-se de enfraquecer ou não nenhuma candidatura, mas de fortalecer um campo de ideias, desculpem, gente, com os brasileiros e brasileiras. Acho que eu consigo, se eu mudar aqui o tripé um pouquinho, assim, né? Melhorou? Tá bom. Mas, se se materializar a candidatura do Lula, isso vai ter algum impacto? Se a sua candidatura vai mesmo ser oficializada ou se o PT não conseguir o Lula? A nossa candidatura, ela não surge por nenhuma razão relacionada aos outros partidos, mas ao nosso partido e à nossa avaliação sobre a situação que o Brasil vive. Portanto, nós achamos que as eleições devem ter a presença do ex-presidente Lula. Nós achamos que a eventual ausência do presidente Lula no cenário eleitoral agravará a crise institucional que o Brasil vive e nós precisamos construir saídas. Agora, eu repito, a nossa candidatura tem relação com as nossas ideias para o Brasil, com as alternativas que nós queremos apresentar para enfrentar as crises. E acho que é natural que um partido político com 95 anos, depois de uma ruptura democrática, depois de um golpe como nós vivemos no ano passado, pense em apresentar as suas alternativas para sairmos da crise. Eu gostaria que a senhora falasse da sua trajetória, deputada, porque muitas pessoas podem pensar que é um trabalho novo, tem muito outsider na política, empresários. Como que é essa sua trajetória política? Então, eu sou militante política desde os meus 16 anos. Só um pouquinho, vamos arrumar aqui? Deu? Resolveu dos outros? Eu sou militante desde os meus 16 anos, sou formada em jornalismo, sou mestrando em políticas públicas na Universidade Federal do meu estado, Rio Grande do Sul.
fui vice-presidente da União Nacional dos Estudantes na minha região, fui eleita vereadora aos 23 anos, fui líder da minha bancada na Câmara, fui presidente da Comissão de Educação na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Aos 25 anos fui eleita deputada federal. Meu partido permitiu com que eu passe muitos espaços nos 8 anos que eu estive aqui em Brasília. Fui presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, fui líder da nossa bancada no ano de 2013, fui coordenadora da bancada gaúcha no Congresso Nacional por 2 vezes, concorri 2 vezes à Prefeitura de Porto Alegre e sou deputada estadual, sou mãe da Laura e madrasta do Guilherme e mulher da esposa do Duca, são os meus atributos também. Já que você falou da Laura, então, ano passado você desistiu do pleito em Porto Alegre, na Prefeitura, na função, inclusive, dos cuidados com a família. Como você enxerga o lançamento dessa candidatura agora, nesse momento da sua vida? Eu tenho uma avaliação sobre, é uma opinião minha e eu exerço a minha maternidade e as mulheres, todas as mulheres que são mães sabem sobre o que eu estou falando, exerço a minha maternidade sem nenhum julgamento a nenhuma outra mulher na forma que exerce a sua. Eu tenho uma opinião sobre os primeiros 1000 dias das crianças, a Laura já fez 2 anos, 2 meses, já ultrapassou essa barreira dos 1000 dias e eu priorizei uma relação minha com ela. Eu exigi que as pessoas respeitassem a minha opção, como exigiria que elas respeitassem se fosse exatamente a oposta e eu tivesse decidido concorrer à prefeitura. Eu achava que seria uma disputa muito difícil para quem tinha uma filha de 6 meses à época. Essa batalha também será igualmente difícil, mas a Laura já tem 2 anos e 3 meses, já compreende mais as coisas, já conversa tudo, Ela é minha filha, ela fala bastante, fala tudo. Então a gente já está num outro nível de relacionamento, mas é óbvio, como também qualquer mulher que seja mãe compreenderá também, a minha relação com ela será a minha prioridade durante o processo eleitoral, como todas as mulheres trabalhadoras, Eu não sou a única mulher que enfrenta dificuldades para conciliar a maternidade e o trabalho. Todas as mulheres que são mães enfrentam essas dificuldades e todas nós sentimos exatamente a mesma culpa ou somos julgadas quando não sentimos essa culpa. Então tá tudo certo. Nos fala das mulheres históricas do PCdoB. Nós temos Olga, nós temos Lila, nós temos as guerrilheiras do Araguaia, o papel da mulher dentro do partido. Nosso partido é um partido com muitas mulheres, liderança. A nossa presidenta nacional está aqui, uma mulher nordestina negra que foi prefeita de Olinda por 2 vezes. Está aqui a nossa líder, a Alice, a nossa líder no Senado, a Vanessa. Então, nós somos um partido com história de mulheres que lutam, mas somos um partido que mostra que na prática a política pode ser feita por mulheres. Nós não temos um discurso para as mulheres. As mulheres constroem o nosso projeto de desenvolvimento nacional. Como que vai desenvolver uma nação se 52% da população não estiver contemplada nesse projeto? Quem que mais perde com a crise econômica e com a diminuição do Estado dos direitos sociais e individuais? Nós mulheres, e aqui tem uma bancada liderada por mulheres historicamente e com homens muito comprometidos com o nosso projeto, tem mais e um partido comprometido com esse projeto, mas então é a nossa história, a história nossa é a história de luta em defesa do povo e as mulheres são sempre as que mais sofrem com a desigualdade social, Que pense, o desenvolvimento nacional. Portanto, a nossa bandeira central no projeto de desenvolvimento de nação é a frente nacional. Portanto, não trata-se de enfraquecer ou não nenhuma candidatura, mas de fortalecer o campo. Como eu disse, eu acho que a eleição de 2018, ela será uma eleição de debate de saídas para a crise. E, na minha avaliação, a candidatura do deputado Jair Bolsonaro não aponta saídas para a crise. Ela agrava a crise que o Brasil vive. Por isso que eu tenho a avaliação de que o adversário ou a antítese de Bolsonaro é o bom senso do povo brasileiro. O povo brasileiro, as nossas mulheres, os nossos trabalhadores, quando chegar o momento da eleição e eles tiverem que discutir qual é a solução, qual é a política mesmo para a segurança pública, qual é a política para a retomada da indústria nacional, certamente não será o ódio e a desconstrução das instituições brasileiras que faltará no nosso processo eleitoral. Essa é a minha esperança. E essa frente ampla que a gente defende a construção, ela é uma frente ampla. Vamos resolver aqui o problema. Tá dando... Não, tem vários que estão... Tá, vamos lá. Vocês sabem que eu sou jornalista de formação, gente? Muito cotovelo já. Esse cotovelo eu conheço. Mas vamos lá.
A senhora então está preparada para enfrentar o Bolsonaro? Eu estou preparada para disputar as eleições presidenciais do Brasil. Bolsonaro é um candidato, agora ele não é o centro da minha preocupação. O centro da preocupação do meu partido, do Partido Comunista do Brasil, é apresentar as saídas para a crise que o Brasil enfrenta. E essas saídas, para nós, passam pela retomada do crescimento, pela retomada da indústria, pela unidade da nossa nação, né? Pela valorização do trabalho, dos direitos sociais. Existe alguma chance do PCdoB recuar dessa candidatura própria, se eventualmente o PT decidir fazer uma pressão por uma aliança? Que fatores poderiam fazer com que o PCdoB recuasse? Os únicos fatores que fazem com que o PCdoB debata são a realidade nacional e as nossas decisões. Então, por pressão dos outros partidos, jamais, né? A nossa candidatura é uma candidatura que surge de um diagnóstico do Brasil, né? O Brasil tem 13 milhões de desempregados, o Brasil tem 60 mil mortes por violência, homicídios por ano. Esse Brasil precisa de respostas. Então, nós acreditamos que vamos apresentar essas respostas, certo? Então, claro, nós temos tempo até a eleição, nós temos tempo. O nosso objetivo é construir a frente ampla? Sim, é construir a frente ampla. Agora, isso não significa que nós iremos recuar. Nossa candidatura é para valer. Deixa eu organizar antes da próxima pergunta. Vocês estão dizendo que eu estou falando baixo, eu não estou falando baixo, é que o tripé está mal colocado. Vamos organizar. E aí vamos abrir, vamos fazer assim um cordãozinho de segurança aqui. Aí cada um respeita os outros. Candidata para a juventude, a senhora é bem jovem para concorrer à presidência da República. Isso, de certa forma, chega a ser muito bom para que a nossa juventude possa respirar novos ares. Como é que a senhora pensa a política pública para a juventude na atual conjuntura do país hoje? Nós temos 40 mil brasileiros, sobretudo negros, que não chegam à minha idade, que são vítimas da violência nas nossas grandes cidades, sobretudo nos nossos centros urbanos. Então, dizer que eu sou muito jovem para qualquer desafio no Brasil é desconhecer a realidade do Brasil e de como vive a juventude brasileira. A juventude brasileira busca emprego, a juventude brasileira enfrenta múltiplas violências, então eu não acho que esse seja um problema. Aliás, quando eu cheguei ao Congresso há 10 anos, né, aos 26 anos, ainda diziam que eu era muito jovem. Eu tenho 36 e sigo muito jovem. Quando eu disputo a eleição, eu chego à conclusão que a eleição é o elixir da minha juventude, porque eu nunca envelheço perante os olhos dos meus críticos, Orlando. Candidata, a ideia já é entrar em campanha, assim como o presidente Lula também já está fazendo? A legislação eleitoral brasileira autoriza que os partidos tenham pré-candidaturas. Então, sim, nós não estamos numa pré-candidatura. Não é campanha, porque seria irregular, mas é um debate que as pré-candidaturas podem fazer sobre as alternativas para o Brasil. Mas a ideia de vocês já é começar uma agenda de viagens, por exemplo, já começou. No Nordeste, Minas Gerais? Já começou. Um pouquinho sobre isso. Nós estamos organizando a nossa agenda. O primeiro grande momento é o nosso Congresso Nacional, o Congresso do PCdoB, que acontece entre os dias 17 e 19 aqui em Brasília. Então, na semana que vem, nós teremos o Congresso, será um momento de oficialização, digamos assim, diante da nossa militância, que é o coração do PCdoB. Nós somos um partido de militantes, de homens e mulheres que constroem a nossa identidade. Então, nós lançaremos essa candidatura conversando com a nossa militância, para depois, fisicamente, virtualmente, construirmos com segmentos da sociedade. É importante dizer, a nossa frente ampla e popular, ela é construída por múltiplos setores organizados, né? A gente fala nos partidos, mas a gente fala além disso. Existem movimentos sociais, existem pessoas que não estão organizadas nesse movimento. O Brasil tem um setor industrial que precisa ser ouvido sobre temas importantes da economia para poderem gerar emprego para o nosso povo desempregado. Então, o nosso movimento será um movimento de conversa, de escuta e também de construção junto dos partidos tradicionais, claro, né? Mas também e sobretudo dos movimentos sociais dos cidadãos e cidadãs do nosso país. Candidata, com quais partidos vocês pretendem contar nessa frente ampla? O PT, por exemplo? Nós vamos conversar com os partidos do nosso campo e que se identificarem com a ideia de que há necessidade da retomada do crescimento econômico do Brasil, né? Eu acredito que essa frente ampla ela é popular e, portanto, ela tem esse caráter de conversa com a nossa população, com as pessoas que participaram de manifestações, que querem que o Brasil seja um país melhor, que querem seguir vivendo no Brasil, que querem fazer com que o Brasil encontre uma espécie de destino, né, da grande nação que ele pode ser, por ter um povo como o nosso, por ter características como tem, né? O Brasil é uma grande nação. Então nós queremos conversar com todos aqueles que acreditam que esse sonho de uma grande nação pode se realizar. E vocês estão conversando para compor as... Tem 2 milhões de seguidores, maioria. Eu gostaria de saber com você o investimento na educação, que apenas 2% do PIB é investido. Qual a sua linhagem nessa
A gente é um negro, como negro, as oportunidades que foram me dadas eu aproveitei todas. E na luta, combate à corrupção também, que são onde assola o nosso país, e tira o direito de igualdade de todos os brasileiros. Eu sou fã. Que bom, salve pro movimento hip hop. Nós acreditamos que um dos debates que o próximo presidente do Brasil deve fazer é o debate, a partir dos marcos legais que o Brasil tem, da revogação de algumas medidas que foram adotadas por Temer. Então, uma dessas alterações é, né, a ideia de um referendo revogatório da emenda constitucional 95, que estabelece o teto de gastos, que, assim, né, não contribui para o desenvolvimento do nosso país e também para a diminuição das desigualdades. Quem mais, gente? Bravíssima, Manuela. As regras já mudaram, né? Então, essa é uma pergunta que ela é superada porque hoje nós temos uma legislação que restringe a partir do fundo, então ela será financiada pelo meu partido, como a lei já prevê. Quem mais, gente? Manuela, como é que estão as conversas para compor a chapa com o vice? Então, nós acabamos de lançar a nossa pré-candidatura, né? Hoje, o centro da nossa pré-candidatura é a construção, a apresentação e a construção, junto com as pessoas, com os movimentos sociais, né? De um programa para o Brasil. A partir disso, nós construiremos a chapa. Mais alguém? Então, obrigada, gente. Obrigada. Não vamos fazer pergunta. Então, nesse momento, a deputada Manuela Dávila sendo cumprimentada por vários deputados do PCdoB, deputado do PT, como o deputado Henrique Santana, que acabou de vir para a sala, e realmente é um momento de congregação, de apoio a essa candidatura dessa mulher jovem, que começa aí com um nome forte na corrida presidencial. Senadora, então, emocionada? Sim, lógico. Manuela, então, Manuela Dávila, que começou na política como vereadora em Porto Alegre, depois ela segue agora como deputada federal em 2 legislaturas no Congresso Nacional, onde fez um brilhante trabalho, e há 2 legislaturas ela é deputada estadual, também concorreu à Prefeitura de Porto Alegre, e todas esses momentos da vida política de Manuela Dávila, ela tem conseguido expressivas votações. Então, é um regime importante, né? Percebo bem que o último candidato ao presidente foi em 1948, e agora ela é candidata mulher. A sua candidatura tem alguma coisa a ver para se contrapor à candidatura ao Bolsonaro? Nossa candidatura, ela surge dos problemas do Brasil, né? O Brasil vai ser uma grave crise. Seria infantilidade diante de um país que tem 3 milhões de desempregados, 60 mil mortes violentas por ano. Uma candidatura que diz resposta a algo. A nossa candidatura surge com a ideia de que é importante apresentar saídas do Brasil da crise. E a participação do PT na campanha, como é que será? O partido está construindo a sua candidatura, nós somos um partido que estamos construindo a nossa. Muito obrigado.